Muito bem, boa tarde. Hoje, então, é dia 12 de agosto de 2021. Nós estamos aqui no bloco 2, sala 3, com as professoras Agnes, Fernanda, eu, Patrícia, e o nosso querido Kevin, nosso bolsista. Então, a gente vai começar a apresentação dos relatos de experiência com a professora Fernanda Krieger Garcia, do IFRS Porto Alegre, chamada A Prática da Música em Conjunto na Pandemia, a experiência no conjunto de violões no projeto Prelúdio em 2020. Professora Fernanda, contigo. Muito obrigada. Muito bom ter esse momento da gente congregar nossas experiências e trocar figurinhas, assim, né? Principalmente nesse momento agora que a gente está vivendo de tantas coisas diferentes no ensino da arte e da música, primeiro porque, né, tudo praticamente remoto e também esse momento estranho que a gente vive no país, né? Deixa eu só abrir a minha apresentação aqui, que eu fiz um PowerPoint só para a gente ter como guia. Posso compartilhar? Claro. Minha janelinha. Claro, a palavra é tua. Não está contando ainda os 15 minutos, tá, Kevin? É 15? É 10 para eu apresentar e 5 de conversa, né? Vamos fazendo assim, de 10 a 15. Tranquilo. Tá. Vocês estão enxergando a tela da minha apresentação? Sim. Vamos. Então, como a nossa anfitriã disse, o meu trabalho tem o título de A Prática da Música em Conjunto na Pandemia, a experiência no conjunto de violões do projeto Prelúdio, em 2020 e um pouquinho de 2021 também, porque com essas mudanças de vida, o calendário acabou sendo empurrado um pouquinho mais para diante, né? Não consigo mudar a tela da apresentação, não sei se travou aqui para mim. Não travou. Para nós está na primeira ainda. Agora foi. Agora foi. Desculpa. Tá. Então, o conjunto de violões é uma das oficinas de prática musical do projeto Prelúdio. A Agnes conhece o projeto, os outros colegas que estão aqui na sala talvez não. Ele é um projeto que existe há muito tempo, primeiro como um projeto de extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e depois que se começou com os institutos federais, em 2008, a partir de 2009, o projeto Prelúdio, né, passou para ser um projeto do IFRS, porque ele era antes vinculado à Escola Técnica da URGS, né? Então, ele oferece educação musical para crianças e adolescentes, por meio do curso de instrumento musical, que oferece 4 instrumentos, flauta doce, flauta transversa, teclado e violão, atualmente, por meio do curso de iniciação musical, que é para os bem pequenos, de 5 e 6 anos, e as oficinas, que são os conjuntos instrumentais, as bandas, as orquestras e os coros desse projeto, né? Ele é um programa de extensão do IFRS. E o conjunto de violões em si, ele tem o intuito de proporcionar a prática da música instrumental em grupo para os alunos que estão no curso de instrumento musical, o violão, e para os outros alunos que não estão matriculados nos cursos, mas que tem ali as exigências, né, os pré-requisitos para ingressar no grupo, que são ter assim, leitura de partitura básica, né, não precisa ter muita desenvoltura, não precisa ler um repertório difícil escrito na partitura, mas alguns conhecimentos básicos sobre esse meio de registro musical a pessoa precisa ter, porque a gente trabalha basicamente com repertório escrito, seja arranjado ou original para o instrumento, né? E o grupo, então, proporciona também o aperfeiçoamento dessa leitura musical e da técnica do instrumento, além das questões que emergem a partir da prática musical em grupo, né? Com o início da pandemia em março de 2020, se estipulou, né, depois de um tempo que a gente viu que que a gente não ia voltar no semestre seguinte ao normal, né, não poderia ter ensino presencial, que o distanciamento e o isolamento social eram
armas importantes para a gente poder combater a pandemia naquele momento, a gente se programou para começar em setembro as atividades do conjunto de violões e de todos os outros cursos, né, também. Eu acho que o semestre letivo começou nesse mesmo momento do conjunto de violões também, o calendário acadêmico, que estava suspenso, mas, né, teve várias complicações ali naquele período, mas as atividades de ensino com as APNPs começaram nesse período, e as atividades do programa de extensão também, as oficinas dos grupos e conjuntos musicais. Para que a gente pudesse ocorrer remotamente, a gente precisou fazer algumas adaptações no funcionamento dos grupos. Cada coordenador dos grupos, né, das oficinas, pôde planejar sua metodologia, mas a gente estava sempre conversando para ter, né, peças-chave em comum. Então, no conjunto de violões, eu procurei fazer encontros virtuais quinzenais no início das atividades. O repertório eu disponibilizava nos encontros, né? Inicialmente a gente trabalhava junto à música que a gente estava aprendendo, a gente via as diversas partes, e depois que nesses momentos assíncronos, que a gente tinha uma semana que a gente se via, e na outra semana cada aluno trabalharia, né, sozinho em casa e me mandaria os vídeos desse material que eles trabalharam para eu poder dar dicas de técnica, de expressividade e de outras questões musicais ou instrumentais que eles tivessem necessidade. Até porque na gravação de vídeo também a gente tem maior fidelidade ao som, né, original, entre aspas, do instrumento e também da fluência do som, né? Porque às vezes na transmissão ao vivo, assim, a gente tem vários cortes, tem atrasos e nem sempre fica tão nítido. Tanto a questão do som quanto da fluência da prática da música, né? E nos ensaios, para que a gente pudesse tocar minimamente junto, a ideia que eu tive no momento foi que cada participante tocaria com seu microfone desativado, ao mesmo tempo que um dos participantes, né, abriria o seu microfone e tocaria a sua parte. Então, a gente simultaneamente poderia ouvir apenas duas vozes. O conjunto de violões naquele semestre passado teve em torno de 7 participantes, eram uns 11, e no final, até o final do período, só 7 continuaram. É um monte para os padrões que eu tinha antes. Sempre era em torno de 4 participantes que estavam no conjunto, né? Mas no fim desse tempo ali, eu tive 7 membros no conjunto que ficaram continuamente até o fim. Então, um deles abria o microfone, tocava a sua parte, e os outros em sua casa, com o microfone fechado, ouviam e tocavam junto a parte de cada um, né? Porque não teria como abrir todo mundo por causa do atraso que tem na transmissão online, né? Então, esse é um grande problema para fazer a prática da música em grupo remotamente. Precisei fazer algumas mudanças no planejamento ao longo da atividade, porque, primeiro, nos encontros quinzenais, eu notei que não estavam funcionando muito. A gente demorou bastante tempo para avançar num repertório bem curtinho, e que eu notei que os alunos estavam dominando, né? Nos ensaios a gente conseguia praticar a música inteira, tirar as dúvidas, mas eles não estavam respondendo com vídeos e me mandando suas dúvidas ao longo do tempo que a gente não se via, né? Nessas atividades assíncronas que eu planejei. Então, a partir de novembro, depois que eu já tinha feito quase 1 mês e meio de atividades quinzenais, assim, que a gente se encontrava, eu passei a fazer encontros semanais. E daí a gente, assim, em 1 mês, conseguiu fazer um outro repertório que era novo para eles, e eu notei que o avanço foi mais rápido dessa maneira, quando a gente se via mais frequentemente, né? Eu não sei se isso foi porque eles, né, todas as atividades da escola e também por estarem só em casa praticamente o tempo todo,
não estavam conseguindo se organizar para dar conta dessas diferentes demandas que a vida estava exigindo, né? A autonomia que eles deveriam ter para praticar o instrumento, mas sem estar com o professor ali do lado toda semana, é diferente da maneira que ocorria antes, como eles estavam acostumados, e agora, né, que a professora falava assim virtualmente, e não era semanal, então eu notei que se eu tinha essa cobrança semanal, a coisa andava um pouco melhor, né? Pelo menos um vínculo com o que eles já estavam acostumados antes ocorria, que era essa professora presente toda semana, né, com eles, de alguma forma. E na questão da música em si, do repertório, né, a técnica do instrumento que a gente buscava nos encontros presenciais antigamente, trabalhar com mais precisão, né, que era essas atividades, além de serem, né, para trabalhar um repertório para o grupo, também são reforços para o curso de instrumento musical, para eles trabalharem aquilo que eles veem nas suas aulas de instrumento com outro repertório, com uma outra pessoa que não é o seu professor, a sua professora de instrumento, né? Então, essa parte de trabalhar técnica e de trabalhar sonoridade do violão ficaram um pouquinho comprometidas porque não puderam ser tão aprofundadas como quando são, como era no ensino presencial, porque, né, a sonoridade, primeiro, em grupo não dá para trabalhar da mesma maneira, porque a gente não escuta da mesma maneira na transmissão, né, por webconferência. E como eles não me mandavam muitos vídeos, também ficava complicado eu conseguir escutar mais fidedignamente o que eles estavam produzindo em questão de sonoridade, e mesmo em técnica, porque na aula a gente pode caminhar ao redor do aluno, ver com mais precisão o uso das mãos, a postura que ele está sentado, e aqui na frente do computador, às vezes, eles não conseguem nem enquadrar as duas mãos na frente da tela, né? E quando a gente pede para gravar, a gente daí explica, tentem gravar com mais distância, de modo que a gente consiga visualizar as duas mãos e todo o instrumento, né? Mas nem sempre eles conseguem se organizar para que isso saia da melhor maneira. Mas a principal dificuldade é porque eles não me mandavam muitos vídeos, e daí eu não conseguia ter acesso a essa parte assim com tanta frequência e com tanta clareza, né? A prática em conjunto ficou prejudicada justamente porque ela não era em conjunto, né? Eles tocavam no máximo entre dois. E o resultado de grupo a gente conseguia ver mais para o fim, quando a gente fazia uma videocolagem com a música que a gente estava aprendendo. Também aconteceu a falta da troca de olhares e gestos, que é uma coisa muito importante para que a gente aprenda a se sincronizar com o colega, a tocar junto mesmo, né? Que ocorre no momento presencial e que nessa troca virtual não é tão efetiva. Também pelas questões da latência em si, né? Que esse atraso que ocorre na transmissão pela internet a gente não tem como sincronizar. Tem vários aplicativos que prometem diminuição dessa latência, mas naquele momento eu não experimentei e ouvi outros colegas falando que não era assim tão preciso. Então, eu tentei buscar outras maneiras de tentar simular o mais perto possível da prática em grupo. Pode 5 minutos, falar, Kelly? Tá, Faltam 5 minutos? Tá, muito obrigada. Isso. E a sonoridade do grupo, como eu falei antes, né, foi bastante difícil porque a gente não tinha o som real do instrumento, como a gente tem no ensaio presencial. Então, todas essas questões são coisas que a gente tem que repensar de como trabalhar com eles, né? A gente espera que algum dia a pandemia termine, mas talvez alguns alunos já não possam estar no grupo porque já vão ter passado da idade. O projeto Prelúdio prevê que os alunos fiquem ali até os 18 anos, né? A gente agora, com a pandemia, tentou espichar um pouquinho esse tempo para
para os alunos que completaram 18 ou 17 no ano passado poderem ficar mais um pouco com a gente, mas daqui a pouco, né, já não dá mais. Então, fazer um relato de experiência sobre o que aconteceu nesse período inicial das atividades do conjunto, faz com que eu e os alunos também, né, de certa forma, possam refletir sobre essa experiência e avaliar essas abordagens que a gente teve no semestre passado. Também nos possibilita buscar novas estratégias para estimular a autonomia neste momento tão diferente para o estudante e para nós também, né? Além disso, agora, como eu segui no conjunto de violões nessa edição que tem agora desse ano de 2021, me fez repensar a minha prática daquele semestre para conduzir esse novo conjunto de 2021, para que a gente possa levar a atividade em grupo da melhor maneira, né? O que eu mantive em relação ao ano passado foi, e o que eu mudei também, mantive os encontros semanais, e daí eu tenho mais contato com os estudantes e também procuro, né, estimulá-los a gente tem um grupo no WhatsApp para poder, né, trocar partituras, avisos e outros recados. Também busquei um repertório mais curto que a gente dê conta em um encontro de tocar, para eles poderem praticar e me enviar vídeos, né, com mais frequência. E esse semestre a gente começou com um repertório um pouco mais longo e mais difícil, mas também eu busco essa alternância de fazer músicas que exijam mais tempo para trabalhar e músicas mais curtas para que a gente também tenha coisas prontas antes e poder ver os resultados mais rapidamente. Nesse ano eu só tenho 3 participantes, então também é mais fácil de guiar esse estudo e esse repertório, né? Então, no semestre passado, do conjunto de 2020, a gente fez duas músicas. Uma delas a gente conseguiu fazer um vídeo, uma videocolagem que um dos alunos do grupo, né, terminou, depois que a gente terminou os ensaios ali em dezembro, de janeiro a fevereiro, a gente preparou esses vídeos para fazer essa videocolagem ao final. Então, eu vou mostrar para vocês, é uma música de 1 minutinho, esse resultado do semestre de 2020. Tá? Tive a participação da professora Thaís Nascimento e da aluna do curso técnico Eduarda Almeida. Só eu não sei se o YouTube vai abrir ou se eu vou ter que interromper o compartilhamento e abrir a nova janela. Acho que eu vou ter que fazer isso. Isso, aí você tem que compartilhar uma guia com áudio, né? Vou gravar, deixa eu abrir o vídeo do conjunto aqui desde o começo, que eu tenho aberto na página. Aqui tá à vontade. Tá. Eu volto aqui. Não, peraí. Certo, sim. Então, a gente gravou a música Alma Espanhola, um arranjo feito pelo André Campos para a música do Duarte Costa.
Então, muito obrigada pela atenção. Esse foi o meu trabalho. Muito legal, muito legal. Parabéns, professora. Obrigada. A gente conversa, assim, mas quando vê os alunos dá uma emoção na gente, né? Ai, professor, é tudo bobo mesmo, né? Muito bom. Esté, seja bem-vinda à sala. Desculpe, deve ter havido algum problema de link, de troca de número, de alguma coisa. Mas que bom que você achou a gente e a gente está aqui agora para falar sobre o teu projeto, né? Musicarte, transformando vidas. Nós estamos estabelecendo de 10 a 15 minutos para a gente conversar e depois vamos ter um tempinho para trocar um pouquinho, né, fazer perguntas e aí a gente encerra a sala, tá bom? A palavra é contigo, Esther. Professora, seu microfone. Isso, o microfone está fechado. Obrigada pela oportunidade. Estou aqui com o dedinho suado, tentando botar a tela cheia lá no outro computador. Só um pouquinho. Agora deu. Foi para a última tela, pronto. Bom, eu trouxe aqui a Maria Clara junto comigo. A Maria Clara participa do projeto Musicarte e é a instrutora de artes visuais. Depois ela pode se apresentar melhor, mas eu vou aqui introduzir, né, essa fala, depois eu passo para ela. Então, muito obrigada pela oportunidade. Esse projeto Musicarte, ele teve início em 2012 com a professora Ângela Fontana Marques. Ela é professora de matemática aqui no campus Paranavaí, e eu entrei no Instituto em 2016, então ela passou esse projeto para mim, e eu dei continuidade. E em 2016 a gente foi contemplado com o PROEC e conseguimos comprar mais instrumentos e ampliar o projeto. Então, Maria, pode falar. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Maria Clara, eu sou aluna do segundo ano de curso técnico em informática aqui no UFPR. A professora Esther me chamou faz meia hora para apresentar aqui, foi uma surpresa. Eu estava bem ansiosa, porque eu já tinha apresentado esse trabalho no CIPEM, só que o CIPEM é mais entre a gente, do IF, né? Do nosso IF. Aí ela falou, vai ser lá com uma galera do Rio Grande do Sul. Eu fiquei, meu Deus do céu, você confia em mim? E beleza. Aí eu tô aqui e é uma grande honra, obrigada pela oportunidade, professora e demais representantes. Então, o projeto Musicarte é um projeto de extensão que, inicialmente, com a chegada da professora Ângela em 2012, tinha o intuito de levar, assim como ainda tem, levar e oportunizar alunos, servidores e a comunidade externa a ter um contato com música no quesito violão e canto coral, que era a especialidade da professora Ângela. Com a chegada da professora Esther no campus, a gente passou por uma ressignificação de trabalho e se tornou Musicarte transformando vidas, porque a gente começou a ter contato com outras vertentes da arte, além da música. Então, também tinha teatro, com as artes cênicas, dança e artes visuais. Então, tinha aula de instrumento, aula de canto coral, ainda está tendo, na verdade, artes visuais também. Tinha dança quando era presencial, agora não está tendo, porque é um pouquinho difícil trabalhar com dança de forma remota. Próximo slide, por favor, professora. Então, o que te oferta? Como eu comentei, o projeto de extensão Musicarte te oferta teatro, com a ministração da professora Esther, música com ukulele, violino, teclado, violão e flauta doce, artes visuais comigo e dança, que no momento não está tendo, mas quando voltar, eu espero muito que a gente consiga trazer essa oficina de volta, porque eu também sou uma bailarina clássica, formada em balé, danço tem mais de 13 anos, e dançar no Instituto ia ser uma oportunidade muito legal. Ali ao lado, a gente tem a propaganda do Musicarte esse ano, que fui eu quem fiz, mas para frente vocês vão ver que a turma que mexe com música fez um vídeo de divulgação, mas como eu não toco e nem canto nada por enquanto, e eu quis botar o meu dedinho ali no meio, eu me propus a fazer a propaganda. Então, eu fiz a tipografia, eu fiz a arte, usei as cores base do IF, o branco e vermelho, e coloquei as informações que me pediram para colocar. Eu ainda era meio caçula, então ainda estava meio nervosa. Então, como que a gente faz?
Quando eu era no presencial, as aulas elas eram ministradas no contraturno de segunda a sexta no Labiem, laboratório interdisciplinar e na sala de música. Mas agora, com a pandemia e ensino remoto, a gente está se conversando pelo Meet, que nem a gente está aqui, e as aulas gravadas são disponibilizadas no Classroom. Então, as nossas perspectivas, o que a gente quer com esse projeto? A gente quer proporcionar diversas experiências artísticas, o fazer artístico na sua essência. Entender a arte como forma simbólica que nos move e que nos faz humanos, promover a conexão entre as pessoas, o sentimento de pertencimento à instituição, assim desenvolvendo o processo de humanização do indivíduo, reduzindo a vulnerabilidade social e proporcionando o entendimento e o intercâmbio entre o sujeito e o mundo. Ou seja, tudo que a arte comum curricular já faz, aquelas aulas de artes que a gente tem entre a de filosofia, de química, tudo que ela já propõe, a gente abrange e mexe ainda mais no Musicarte, porque é puramente arte e é um projeto muito bonito. Então, a nossa equipe ela é interdisciplinar, a coordenadora chefona é a Esther, e os colaboradores são a professora Ângela, a professora Ana Maria, o professor Aislan, o professor Clodoaldo, a Dalva, o Nivaldo e a Zineide. Ali são... Volta um pouquinho, Esther, que eu quero falar dos meus alunos. Essas duas obras aí são de 2 alunos que fazem a minha oficina de artes visuais. Esse Yin Yang de Sol e Lua é da aluna Tainara Whitney e essa borboleta é do Pedro Ângelo. Agora sim. E também possui a participação de estudantes, tanto como alunos, a gente não gosta de usar o termo alunos porque a gente não quer ser visto como professor, mas é a galera que recebe a aula e a galera que dá aula. Então, os instrutores aí são o Alex Gonzaga, a Ingrid Kaori, a Júlia Pires, a Kívia dos Santos, Lucas Soares, Rafael Malaquias e eu, Maria Clara. Aí temos algumas obras que eu coloquei só para exibir um pouquinho a minha galera e a minha área. Tem um desenho da Eduarda Mariscalchi, um desenho da Luana e um desenho meu. Então, o que a gente já fez até agora? A gente já fez muita coisa. Puxando novamente a sardinha para o meu lado, que é artes visuais, eu quis colocar aí alguns exemplos de estudos que a gente fez durante as aulas, né? Por exemplo, o estudo de anatomia, que são esses bonequinhos meio não humanizados aí. E tem um desenho meu, esse em vermelho, e tem o da Luana ao lado mais coloridinho. E eu achei interessante colocar os dois, que foram feitos ao mesmo tempo, lado a lado, para a gente mostrar que a gente não quer que os alunos decorem uma fórmula pronta para desenhar, por exemplo. A gente quer que eles aprendam a fazer da forma deles. Então, ali também tem um outro rascunho da Luana, um desenho do Gustavo, um desenho que a gente fez juntamente com toda a turma, toda a turma fez um desenho igual, que era para homenagear a Raíssa Leal, depois que ela ganhou a medalha de prata. E naquele cantinho ali também é um desenho que eu fiz para a capa do podcast Atualize Cybercultura Inteligente, que é o podcast oficial lá do IF. Eu fui convidada a ilustrar as capas. Podcast esse, pode passar, Esther, por favor. Que a gente foi tema no primeiro episódio 1, Musicarte, Transformando Vidas. E foi muito interessante, eu até aconselho vocês a escutarem, porque o projeto vai estar sendo explicado de uma forma mais confiável, né, por palavras de professoras, a professora Esther e a professora Ângela explicam mais sobre o que é o Musicarte. E eu, o Rafael e a Júlia, que fomos os entrevistados, a gente fala mais sobre experiências pessoais, o que a arte nos traz, como que a gente se sente no projeto. E eu também fui convidada a fazer a capa de todos os episódios, mas esse aqui foi mais especial, porque é do projeto que eu faço parte. Eu fiz a tipografia, a colagem de fundo e essa ilustraçãozinha aí. E também tem a Elisete, nossa intérprete de Libras, que faz um trabalho muito bonito, está sempre disponível. Aí a gente também tem um print da oficina de teatro, que eu achei legal colocar, porque mostra a quantidade de alunos com a câmera aberta. Isso acaba não acontecendo muito nas aulas normais, porque a gente não se sente muito confortável em abrir a câmera e interagir com o professor na aula. E eu achei legal colocar para mostrar como que o Musicarte te oferece um ambiente confortável, você se sente bem em conversar, porque, não, como eu comentei mais cedo, não é aquela relação de aluno-professor, é a relação de igual para igual, amigo para amigo, a gente está fazendo uma coisa que diverte a gente. Aí os resultados. As apresentações culturais internas e externas foram realizadas no intuito de atingir um volume significativo de pessoas que puderam prestigiar e conhecer o trabalho desenvolvido pelos integrantes do Musicarte.
Nessa imagem à esquerda, a gente tem a aluna Gabriele fazendo uma apresentação que eu não sei qual é, porque eu não estava no campus nessa época. E ao lado, a gente tem uma apresentação de teatro baseada num poema da Conceição Evaristo durante a Semana da Consciência Negra, que foi feita dentro do campus. Isso aí, inclusive, é uma das salas. Como eu comentei, né, os recursos foram adquiridos pelo PROEP e pelo PROEC, e então nós fomos contemplados, conseguimos ampliar o projeto e também comprar telas, pincéis, tintas, equipamentos de som e ampliar o número de instrumentos para que os alunos pudessem ter os instrumentos para praticar as aulas lá no campus. Aí tem o momento cultural. A galera do Musicarte, principalmente os instrutores e a galera do coral, a gente abre muito evento, a gente fecha muito evento, a gente faz música para deixar de fundo em algum evento. Esse aí é o vídeo que a galera, os instrutores da área da música fizeram para divulgar. Lembra que eu comentei que eu fiz aquela propaganda? Usaram para divulgar o projeto esse ano. Foi uma interpretação da música Aquarela, do Toquinho, e foi absurdamente maravilhosa. Eu não sei se está no YouTube. Se não estiver, vocês peçam para Esther depois do vídeo, porque é incrível e vale muito, muito a pena ver. Me arrepia até hoje. A gente também tem o coral, que é assim, eu acho que é a pérola do Musicarte, porque são diversos alunos de todos os cursos, todos os anos, unidos fazendo uma música, eu não sei os termos técnicos, porque eu não canto, mas são divididos e cada voz tem um tom diferente. E quando junta tudo, fica uma harmonia muito bonita. Esse vídeo aí foi usado para fazer a abertura do CIPEM anteontem, eu acho. E o chat foi a loucura quando ele começou a passar, porque estava muito bonito. Esse aí é o Festival de Talentos, é um evento que a gente costuma ter todos os anos no IF. Ano passado não teve, porque teve a pandemia, a gente ainda estava meio zonzo com o que estava acontecendo. E eu não participei de nenhum outro, porque eu cheguei no IF ano passado. Mas pelo que dizem, é muito legal. É literalmente um show de talentos, onde você mostra o que você sabe fazer, você canta, você toca, você declama, você expõe alguma obra que você fez, você interpreta alguma poesia, interpreta alguma peça de teatro. Aí tem uma outra foto, mais de longe, durante o acontecimento. E esse aí, essa também é o Festival de Talento, só que era no nosso teatro. Aqui é uma cidade pequena, tem só um teatro, e o teatro tá meio caindo aos pedaços, então ele tá interditado. Mas quando tinha, eu tenho certeza que era muito bonito, porque o teatro em si já dá toda aquela áurea, né? Nossa, quando eu subia no palco do teatro, eu ficava me sentindo. Infelizmente, a gente não pode estar tendo essa experiência agora, tanto pela pandemia quanto pelo interditamento do Teatro Municipal, mas acredito que ali era também o coral e a Esther estava de maestra. Acredito que tenha sido isso. Muito obrigada pela atenção e pela oportunidade. Agora a Esther vai mostrar o dito vídeo.
mas no meu canto estarão sempre juntos. Qualquer maneira de amar no canto, qualquer maneira me vale cantar, qualquer maneira de amor vai aquela, qualquer maneira de amor valerá. Eles se amam de qualquer maneira, Vera. Eles se amam e é pra vida inteira, Vera. Qualquer maneira que eu cante este canto, qualquer maneira me vale cantar, qualquer maneira de amor vale aquela, qualquer maneira de amor valerá. Que legal. Bom, eu gostaria só de ressaltar, né, que no projeto Musicarte nós temos, e eu faço muita questão disso, muitos alunos que são do NAPNE, e temos 3 alunos deficientes visuais participando, não só do coral, mas também do teatro. Eles fazem aula de violão, de teclado, e é uma alegria, é uma felicidade muito grande. E é isso, acho que deu para demonstrar um pouquinho o que é o projeto Musicarte, e estou aqui toda desconcertada, porque a Agnes me lembro também, Agnes, tudo que eu aprendi, eu acho que de canto coral foi com você, em Curitiba, nas oficinas, muitos anos seguidos eu fui para lá para ter aula com você, então você é a minha inspiração. Obrigada, viu? É isso. Ai, a Agnes, ela tava surtando no meu privado, parecia uma criança nervosa. Olha, aluno bota a gente assim, ó, escancarado, né, Esther? É assim, eles são assim. Que legal. Nossa, parabéns, parabéns. Eu notei que tinha alguns alunos cegos ali, né, pelo jeitinho, assim. Achei muito legal. E como é difícil, né, para o pessoal da música agora na pandemia. Acho que é uma das linguagens que foi mais, assim, testada, né, das artes aí. Como a Fernanda comentou, a aula de prática de conjunto, né? Nós tínhamos o ano passado, no início do ano, estava tão bem, mas isso a gente não conseguiu continuar, assim como as aulas de dança, por uma questão também de espaço, né? A Maria Clara é bailarina, ela sabe o quanto é difícil você não ter um espaço adequado em casa, né? Então, algumas coisas foram muito afetadas, realmente. E a gente sempre faz reuniões com os instrutores, né? Eles que também me ajudam a ministrar as aulas de instrumentos. E a dificuldade de interagir, muitas vezes, de abrir a câmera, de você ajudar, né? O desenvolvimento do aluno. Então, eles estão passando também por essas dificuldades, né? Enquanto instrutores, e está sendo um aprendizado muito grande, eu acho que para toda a equipe. Mas, graças a Deus, o projeto está indo super bem. Nós estamos hoje com 97 integrantes ativos. Ativos, então é bastante gente. Ele acontece de segunda a sexta, todos os dias tem oficinas acontecendo. Então, eu só tenho que agradecer, né? Agradecer aos instrutores, a todo o nosso campus IFPR, que sempre apoiou demais o nosso projeto, e que eles acreditam nesse projeto, assim, eles são protagonistas. Eu acho que com a fala da Maria deu para perceber isso, o quanto eles amam esse projeto e se sentem pertencentes, né? O sentimento de pertencimento é muito grande, mesmo os alunos que entraram agora dia 13 de maio, a gente já percebe esse sentimento de pertencimento, né? Eu os conheço muitos do primeiro ano só através das aulas online ainda,
e a minha disciplina de artes ainda vai começar em setembro com eles, então o meu contato é só pelo Musicarte, e isso aproxima muito. É fantástico poder, né, conduzir esse projeto no nosso campus. Obrigada. Maravilha. Bom, então eu passo a palavra para a professora Agnes. A professora Agnes Schleming, é isso? Schmeling, do IFRS de Osório, com o projeto chamado Programa Música no IFRS, Campus Osório. Professora Agnes, a palavra está contigo. Só um microfone. Tá aparecendo para vocês? Tá sim. Sim. Tá bem. Então, que bacana que nós estamos tendo essa oportunidade de trocas, né? E parabéns para toda essa comissão que está organizando isso. A gente sabe a loucura que é o trabalho que dá, enfim, e como isso é importante para a nossa área, né? Dentro de toda a educação, todo o ensino básico, né? Então, nesse sentido, eu trago para vocês, eu queria compartilhar o trabalho que nós fazemos no Campus Osório, como um ponto de partida de como cada instituto federal, cada campus pode achar as suas soluções também para a presença da música, das artes no campus, né? Eu, em 2013, fui para Osório, e eu cheguei em Osório, já tinha um professor de artes no nosso campus. O nosso campus, ele tem, a nível de ensino médio, os cursos de administração e informática, e depois cursos superiores voltados a letras, línguas, panificação, informática e administração também. Mas a nível de ensino médio, então, nós temos a administração e a informática. E chegando ao campus, eu, mesmo já tendo professor de artes, isso ocorreu por uma vontade política do nosso diretor e de alguns professores, que reconhecem a presença das artes muito importante na formação integral dos alunos, né? Então, apesar de nós termos um corpo docente bastante tecnicista e lógico, houve professores que também protestaram por que mais um professor da área das artes e não um outro professor das áreas da física, da matemática, enfim, né? Aí nós nos respaldamos também, naquela época, na Lei 11.769, de 08, que previa a educação musical no ensino básico, né? E hoje nós estamos respaldados pela 13.278, de 2016, que prevê a presença das 4 linguagens na educação básica, né? Então, nesse sentido, o Campus Osório é um campus dentro do nosso Instituto Federal que já está com 2 professores da área das artes, né? Nós temos o professor das artes visuais e eu na área da música. A grande maioria ainda não tem 2 professores da área, tem um professor, né? Mas nós estamos com uma política de arte e cultura, né? Desenvolvendo, estão em formação os núcleos por campus nessa área, e com isso nós estamos caminhando agora para termos 2 professores da área por campus. Então, eu vou apresentar o programa. Deixa eu ver como é que eu...
O nosso programa de música, importante eu acho que ainda colocar que em 2000 a partir de 2000 e... Deixa eu só voltar aqui. A partir de 2014, nós já conseguimos colocar a música no currículo do ensino médio. Então, hoje nós temos o componente música nos primeiros anos do ensino médio e as artes visuais nos terceiros e quartos anos do ensino médio. Com isso, nós contemplamos as artes diretamente no ensino e depois pela extensão e alguns projetos de pesquisa, né? Então, o programa tenta abranger esse tripé ensino, extensão e pesquisa. No momento, eu não estou com nenhum projeto de pesquisa, mas a gente instiga os alunos a procurarem soluções científicas de questões pertinentes ao crescimento dos projetos, né? A extensão, são ações que integram a instituição e comunidade, mas muitos dos nossos alunos também participam desses projetos de extensão. O programa e seus projetos. Então, como programa, ele é um conjunto articulado de projetos e ações de extensão e ensino, no qual nós ofertamos cursos, eventos, assessoria, apoio, proporcionando a integração entre a extensão, a pesquisa e o ensino, novamente, como foi dito. E os projetos são ações processuais específicas, com duração determinada, de caráter educativo, social, cultural, artístico, científico, com objetivo específico. Cada projeto tem seu objetivo, né? Que propiciem a relação teoria-prática e envolvam servidores, discentes e a comunidade em geral. Eu trago aqui, dentro do nosso programa, os projetos que nós temos desenvolvido desde 2013 até agora, né? Então, nós iniciamos em 2013 com o coral jovem e o coral dos servidores. E iniciamos com essa parte, porque a minha formação é na área do canto coral, gosto por demais trabalhar com os jovens, com os adolescentes, né? E ele está ali posto como 2020. Depois eu vou fazer considerações sobre a questão da pandemia, porque que ele não está neste momento ativo, né? Temos as oficinas de instrumentos musicais, que também iniciamos naquele ano, ofertando instrumentos como flauta doce, depois, por meio de bolsistas, o violão, a percussão, sempre foram nossos 3 instrumentos, assim, principais que nós conseguimos ofertar, né? Na linha da percussão, violão, guitarra, baixo, conforme os bolsistas, e a área da flauta, que também é uma área de meu domínio. Depois, em 2014, nós iniciamos com grupos instrumentais e, no decorrer do tempo, desenvolvendo espetáculos musicais com temáticas, por exemplo, a temática que nós abordamos foi um pouquinho de Brasil Iaiá, trazendo músicas de diversos cantos do Brasil, né, voltadas à música popular. Depois nós fizemos o Elas, que foi um espetáculo de mulheres compositoras ou intérpretes, ou com textos, né, letras nessa temática. Depois, o Não Recomendado, que foi um espetáculo que o coro se juntou com o instrumental, e
e abordamos diversas questões políticas, né, e assim por diante. Era geralmente um espetáculo por ano, né. Em 2015, nós elaboramos um projeto Música nas Escolas, iniciando com a formação para os professores do ensino básico, terem opções de como trabalhar a música nas suas salas de aula, e também fomos convidados por uma escola estadual, que aqui no Rio Grande do Sul, nós tínhamos o projeto Mais Educação, e por esse projeto as escolas conseguiam adquirir instrumentos musicais, mas eles não tinham um professor de música, né? Então, nós fomos convidados enfim, desenvolver essa área dentro da escola, e foi um projeto maravilhoso, assim, desde 2015 ele está em andamento, e nós conseguimos atingir, anualmente, é o 7º, 8º e 9º ano, são em torno de 100 alunos, né, que a gente trabalha a música na própria escola. A escola deixa um período semanal, ou uma manhã semanal, só para a música, para essas crianças, esses jovens terem aula de música, né. Professora Agnes, mais 5 minutos. Tá bem. A banda urbana, né, formada, desenvolvida pelos próprios alunos, né, 2013 a 2019, entrou na pandemia, não teve continuidade, né. Em 2015 também nós tivemos um projeto da dança, desenvolvida por alunos que já tinham formação na área da dança, e então eles assumiram esse projeto, assim também o teatro, né, que não são áreas minhas, mas eles foram abraçados pelo programa de música, mas os bolsistas todos tinham uma boa formação, né, no teatro ele continua até hoje, desenvolvido por uma egressa do nosso curso, que está fazendo licenciatura em teatro, né, plantões musicais, pelo fato de nós termos uma sala de música, nós termos instrumentos musicais, então, nós temos bolsistas que ficam na sala, e os alunos podem entrar, tocar e, enfim, lidar com os instrumentos como eles quiserem, né? E o Espaço Cultura começou em 2018, no intuito de trazer os fazeres artísticos da nossa comunidade à tona, né? Então, tem exposições, nos intervalos tem espaço para apresentações de dança, teatro, música, enfim, o que surgir, né? O funcionamento, então, eu já falei das leis, anualmente eu participo dos editais, né, de ensino e extensão, e através desse nós conseguimos a questão dos bolsistas para cada projeto e também de recursos, né. O programa é desenvolvido por mim, com a ajuda desses bolsistas e estudantes voluntários, sempre somos uma equipe bastante grande, né. A duração dos projetos é anual, começamos geralmente em março, abril, vamos até dezembro, e temos uma infraestrutura que comporta uma sala própria, específica, com equipamentos e instrumentos musicais. Durante a pandemia, daquele círculo aqui, vocês viram que se reduziu muito, né? O coral, a experiência do ano passado, o coral, por não ter o contato entre o grupo, um apoiando o outro, eles terem que cantar realmente individualmente, eventualmente gravar alguma coisa, eles foram saindo
da atividade, né? É uma fase também de muita vergonha, e acabou para os jovens aquele encantamento de eles estarem juntos, né? Que é muito importante a questão do grupo. Então, esse ano nós não ofertamos o coral, as oficinas de instrumentos continuam, música nas escolas também, daqui a pouco vou falar sobre esses aspectos que agora envolvem as mudanças por causa da pandemia. Espaço Cultura e Teatro. Né? Então, eu acho assim, para mim, a música perdeu muito, né? Porque é muito difícil a gente fazer música coletiva de forma remota, né? Se a gente ainda trabalha individualmente, consegue-se pelo Meet, enfim, mas não tem a energia, o encantamento, não é a mesma forma que o presencial, né? No Música nas Escolas, nós trabalhávamos com comunidades realmente mais vulneráveis e com muita dificuldade de equipamento, tanto como computador, celular, acessibilidade aqui no interior é péssima, né? O delay das aulas é horrível, né? Então, no momento, até nós temos uma escola que a gente atende, e nós temos um apoio muito grande da direção dessa escola, uma escola municipal, e aí as crianças agora estão indo para a escola, e as profs disponibilizam o seu celular, aí tu vê assim, são 3, 4 crianças na frente de um celularzinho, né, tentando fazer sua aula de flauta. Então, aí houve muito desestímulo, sabendo que era de forma remota, né, e tendo acessibilidade, houve adesão e participação efetiva dos participantes. Lógico, sempre eu observo que tem dificuldades técnicas que deixam muito a desejar, que muitas vezes não são resolvidas, né, quando a gente trabalha com crianças e jovens que, enfim, que nunca tiveram contato com o instrumento. Eu acho que era isso, daí a gente está aberto para a gente dialogar. Muito obrigada. Ótimo. Obrigada, professora Agnes. Muito bem. Então, eu agora vou encerrar com com o meu Sextou nas Artes, que aconteceu o ano passado. Deixa eu colocar aqui uma guia. O Sextou nas Artes, ele na verdade foi alguma coisa assim mais para poder chamar esses alunos, porque eu não coloquei nem em extensão e nem em pesquisa e nada. Eu trouxe realmente eles para que eles pudessem ficar comigo. A gente sentiu no Campus Caçador uma problemática muito intensa, porque, diferente de outros campos, o nosso em Caçador, a gente trocou do presencial para o online de um período para o outro. Então, não foi nem assim de uma semana para outra, nem um mês para o outro. Foi assim, nós tivemos uma reunião com o professor, com o diretor na segunda-feira de manhã, que era aula regular, né? E ele simplesmente disse assim, olha, gente, já viram, a nossa reitora tinha passado um aviso que a gente estava em pandemia e tal, que as aulas tinham que ser suspensas. Então, assim, ó, quem dá aula amanhã de manhã na terça-feira já é online. Tá bom? Boa sorte, até logo. E ficou um desespero, assim, a gente ficou bastante tenso. Na época, assim, foi um baque muito grande, né? Porque realmente a gente não sabia como resolver essa questão do não presencial. Ai, não estou conseguindo abrir aqui o meu... Então, eu vou fazer o seguinte, eu não consegui abrir aqui o meu link de... Eu vou colocar aqui o vídeo.
sem o som, para vocês terem uma ideia, assim. O meu PowerPoint não está abrindo, fechou aqui. Então, o Sextou nas Artes, ele foi uma maneira que a gente conseguiu tentar trazer uma aproximação dos alunos, uma aproximação minha com esses alunos que estavam super perdidos quanto nós, professores todos, e a gente tinha, assim, uma grande preocupação no engajamento, porque eu estava conversando até com a professora Agnes antes aqui, o nosso campus, ele foi de 1.200 alunos em 2020 para 600 agora em 2021. Então, nós tivemos uma evasão monstruosa, assim. O que ainda é menos frequente, o que tem ainda menos evasão é o integrado, porque é obrigatório, né? É um ensino obrigatório. Então, os pais ainda seguram um pouco os alunos. Mas a gente teve muita complicação, porque tem, por exemplo, escolas que estão no período semipresencial e eles fazem rodízio e a gente continua ainda no não presencial até agora, né? Então, o que eu fiz? Eu resolvi, com um aluno voluntário que topou essa parada, porque a gente resolveu fazer um dia, então um período da tarde e noite, direto, transmissão via canal do YouTube, e aí eu fiz inscrições para que qualquer pessoa do nosso campus pudesse apresentar os seus talentos artísticos. Então, veio desenhos. Esse aqui é um professor de literatura, que ele desenha no carvão. Então, ele mostrou os trabalhos dele, além de recitar poesias, além de apresentar alguns livros que ele já escreveu. Nós tivemos um aluno que fez mousse de maracujá, aliás, de limão, como arte, né, como expressão de uma coisa de culinária que ele gostaria de mostrar, porque era o talento dele. Nós tivemos alguns alunos que desenham muito bem, que estavam assim, com a técnica bem apurada, que queriam trazer para nós alguns trabalhos, e aí eles mostraram, através de falar sobre o seu processo de criação, sobre materiais, sobre se eles estão conseguindo vender ou não. E essa menina que está aparecendo agora no vídeo, a Emanuele, ela, logo no ano seguinte, foi agora, em 2021, ela abriu um CNPJ para ela, e ela está fazendo ilustração como profissão, né? Então, ela faz caixas de presente, ela faz desenhos, assim, que são encomendas, e ela topou falar com a gente ali nesse dia como é que ela fazia o processo dela, né? Quais eram os materiais que ela estava escolhendo. E aí, aqui ela já estava começando a pensar nisso de desenhar como uma profissão. Aí a gente pegou alguns outros trabalhos de outros alunos. Essa é uma menina, a Cris, é uma menina com índice de vulnerabilidade bem, assim, alto, ela é uma menina bem carente, assim, e a Cris desenha muito bem, ela tem uma família bem, assim, rural, né, muitos irmãos, os pais não trabalham, então os irmãos é que acabam sustentando a casa, e ela, para fazer as aulas online, ela conseguia a internet emprestada, porque ela ficava no porão da loja onde a irmã dela trabalhava. Então, ela tinha que ir até o emprego da irmã e fazia as aulas dela com a internet da loja emprestada, e ela ficava no estoque da loja, tendo as aulas. Então, a gente percebe, né, que existe se a gente já tem um abismo social, a pandemia só piorou, né, só escancarou, assim. E eu não sei se vocês compartilham com essa mesma sensação, mas em 2020, quando a gente entrou na pandemia, houve uma pressão muito grande sobre os professores e sobre a escola de se responsabilizar por algo que era uma questão social de governo, de falta de plano de governo, e que daí foi jogada a responsabilidade para as escolas, né? Então, aqui eu consegui resgatar, inclusive, alguns alunos com muita dificuldade de se expressar e que conseguiram, através desse Sextou nas Artes, mostrar os seus trabalhos,
mostrar o processo criativo. Esse é um menino, o Marcos Max, ele topou fazer uma oficina de mangá. Então, eu emprestei alguns ganchos, né? A gente fez alguns testes antes com luz e tal, e foi muito interessante porque ele, no final, a gente teve, assim, uma oficina, acho que de 1 hora, mais ou menos, para ele desenhar e ficava mostrando. Enquanto isso, a ideia era que as pessoas que estivessem assistindo fizessem também, né, os seus trabalhos, junto com ele. E eu achei muito interessante porque, ao final, ele me chamou em off e falou assim: professora, eu não sabia que dar aula de arte era tão difícil, sabe? Aí eu falei, tem que planejar antes, tem que testar, na hora tem que fazer, aí dava coisa errada, daí ele ficava chateado, quer dizer, foi uma experiência muito gostosa, assim, foi um trabalho extra, né, assim, eu não fiz por projeto, nada, mas depois ele virou um projeto de extensão que agora eu vou ofertar via extensão do IFSC mesmo, né. E aí, junto com isso, gente, a parte da tarde foi toda, assim, mais de bidimensional. Depois eu fiz um intervalo, porque, vocês vejam, eu fiquei o tempo todo, tá? Eu fiquei transmitindo sem parar, desde a tarde até a noite. E entre os períodos, né, entre manhã e tarde, eu fiz um compilado de vídeos de trabalhos de arte que nós tínhamos feito aquele ano, que chamava As Meias e a Pandemia. Porque eu brinquei com a história de que a gente está sempre de meia em casa e que as meias, de repente, se libertaram dos sapatos. E as meias viram o mundo. Então, como é que eles iam mostrar as meias conquistando o mundo? E aí, entrou pai e mãe nas filmagens, os pais rindo, assim, um monte. Então, veja, né, a gente ultrapassou a questão do currículo, ultrapassou as questões legais, assim, de institucionalização, porque não foi um projeto que passou por algum lugar, mas foi uma coisa espontânea que eu quis fazer, e os alunos toparam. Quarentena meia doida, então, a gente brincou com isso, assim, né, então, aí eu passei no intervalo, né, entre os eventos. Isso foi super divertido também, alguns usaram a meia, teve um vídeo, inclusive, que brincava com a gramática, de meia meio cheia, meia vazia, e ficava falando assim, fizeram um jogo de palavras que eu achei muito interessante, e todos eles mandavam os vídeos para mim. E aí uma outra coisa que também a gente se pega, porque assim, eu não sei qual é o sistema que vocês usam, né, mas no IFSC é o SIGA, e o SIGA, ele não é nada intuitivo, e a gente não consegue, tem um determinado espaço, né, você não consegue mandar trabalhos de vídeo muito pesados e nem de imagens. Se você tem um trabalho que tenha muita imagem, muito pesada, especialmente imagens de alta resolução, o SIGA não aceita. Então, a gente também tinha que criar outras maneiras de fazer com que esses trabalhos chegassem para nós, né. E aí, à noite, foi uma coisa mais voltada para a música. Então, a gente trouxe... eu também fiz um compilado com fotos de tudo que aconteceu, ou pelo menos uma amostragem, assim, de tudo que já foi feito nas aulas de arte nos 4 anos que eu estou no campus, né? Agora fazem 5. Então, aí eu trouxe um compilado e é uma maneira também de mostrar, né, o que a gente fez nos FICs, por exemplo. Isso vê, Esther, o Moodle é bem melhor, né? Para nós não, é o SIGA. O Moodle para nós é só EAD mesmo. Tá? E aí, no final, gente, mais para a noite, então aconteceram as declamações de poesia, e foi fantástico, porque eu descobri um talento de um menino aqui, que é o João, que ele fez 4 leituras de poesias, as 4 poesias ele fez com figurino diferente umas das outras, e o cenário diferente umas das outras. Um dia, que era uma poesia mais pesada, mais melancólica, ele gravou à noite, com a lua lá atrás. Então, teve todo um pensamento também visual para fazer essa apresentação e que tivesse um pouco mais de impacto na questão do texto lido, né?
E veja, ele faz várias expressões, então ele é um guri, assim, super talentoso. E foi um dia gostoso, porque a gente teve, inclusive, os técnicos também apresentando os seus talentos. E aqui foi só uma pena que eu não consegui, porque eu tinha convidado as meninas terceirizadas da limpeza, para que elas pudessem também apresentar os seus artesanatos, né? Mas elas ficaram com muita vergonha, e como eu não estava no campus, eu não podia catar, né? Porque eu falei, vocês vão escapar porque eu não estou aí, porque senão eu ia filmar, mesmo que aparecesse só as mãozinhas e tal. E aqui foi super legal, e aí eu digo para vocês que eu tenho toda empatia com o pessoal da música na pandemia, porque esse dia, gente, eu fiquei muito nervosa, justamente por isso que vocês falam, o delay, o som que não saía, aí o microfone dele deu problema, e assim, a maior parte das apresentações, eu pedia por vídeo, e que eles mandassem para mim, então eu criei uma pasta no Drive, aumentei um monte o tamanho dos arquivos, né, que eram possíveis de enviar, mas algumas pessoas pediram para fazer ao vivo. E aí foi um desafio, porque o ao vivo, ele tem isso que vocês falaram, né? Então tinha o delay, às vezes dava aquela interrupção na transmissão, então alterava a nossa escuta, né? Então as notas saíam estranhas. Mas no fim, assim, foi um evento que chamou muito, assim, o pessoal. E de novo, né? Aqui tem um menino que toca em igreja evangélica, ele é trombone, né? E o pai dele flauta, e os dois fizeram uma apresentação e mandaram 2 vídeos, e pai e filho. Tuba, obrigada, perdão, mas eu sou de artes visuais, bem. E clarineta. Então, os dois tocam na igreja, parece que a igreja deles tem uma mini orquestra, assim, e aqui foi super bonitinho, porque tem os dois tocando, em algum momento aqui do vídeo aparece a irmãzinha dele pequenininha, e a irmãzinha entra no quadro, fica brincando ali na sala, assim, ó, isso é uma coisa que trouxe de bom da pandemia, assim, nas aulas de arte, pelo menos, eu senti a família mais integrada, eles participaram mais das atividades dos próprios filhos, né? Então, achei fantástico, assim. Aí nós tivemos também alunas que cantam e fizeram apresentações. Nós tivemos o professor com a filhinha no colo, tocou depois gaita e depois acordeão. Então, assim, ó, foi um momento, assim, parecia que era, assim, um momento descontraído, sabe? Assim, na garagem de casa, cada um foi chegando, foi apresentando, e esse meu aluno muito querido ficou comigo o tempo todo, então a gente se revezava um pouquinho, né, para um tomar um café, o outro voltar, ir ao banheiro e tal. Então, assim, foi uma coisa que foi muito legal. Esse é professor de matemática, ele toca violino, e ele gravou junto com uma aluna nossa que canta muito bem, mas que tem problemas de depressão, assim, terríveis. Então, ela conseguiu participar porque estava gravado, né? E aí o próprio professor fez um vídeo, o companheiro dele fez a parte com piano, ele com violino e a menina cantando. Nossa, ficou maravilhoso, assim, foi uma choradeira, gente, porque estava todo mundo, assim, ó, foi em agosto isso do ano passado, nós estávamos ainda naquela expectativa de que a gente ainda estava naquela coisa assim, né? Quando o campus parou, nós pensávamos, daqui a pouco volta, né? Em 2 meses, 3, no máximo em agosto estamos voltando. E em agosto a gente já tinha entendido que a coisa era muito mais séria e que talvez a gente não tivesse nenhum vislumbre de quando ia poder voltar. E aí começaram também a acontecer as mortes mais próximas, né? Dos nossos alunos, os familiares, enfim. Então, nesse momento do Sextou nas Artes, foi um momento muito importante, assim, de acolhimento. Foi uma coisa muito espontânea, como eu falei para vocês, não foi um projeto, assim, que entrou por uma institucionalização, não foi uma carga de aula, aquilo eu fiz extra, agora virou um projeto de extensão, né, outros professores estão entrando, mas foi realmente assim, porque eu como professora de artes, estava assim, sentindo que a gente precisava
de alguma maneira, dar um respiro para eles, que a gente tivesse uma relação que não passasse por currículo, sabe? Uma relação que não passasse por conteúdo. Eu queria tentar, de alguma maneira, restabelecer esse carinho e esse afeto que a gente tem na sala de arte, que a gente tem nas aulas de arte. Eu também estava, assim, carente, como professora. Eu também não aguentava mais, simplesmente passar todos os dias e passar e fazer planejamento e correr atrás de aluno, como a Agnes falou agora há pouco, né, assim, de resgatar esse aluno, quer dizer, e ficar tentando pensar em planilhas e preencher o SIGA e preencher planilha, e o pedagógico chamando a gente, os coordenadores de curso perguntando, e várias recuperações, e a gente naquela angústia. Então, assim, eu também, para mim, foi importante, assim, parar um dia, assim, e sair, sabe? Assim, sair daquele momento que a gente estava vendo por alguns segundos e chamar quem quisesse se apresentar. Isso foi mágico, gente. Foi uma coisa, assim, muito legal, que marcou muito o campus. Inclusive, esse modelo foi depois copiado pela extensão do campus para fazer a Semana Nacional, que aí foi, assim, online para outros campos, e a gente, em artes, acabou... Eu falo a gente, mas sou eu, tá? Que não tem outra pessoa. A gente sou eu, e o meu ego, e o meu alter ego, né? Fazendo sozinho as coisas junto com os alunos, né? Então, foi isso. Foi uma coisa muito gostosa que aconteceu. Eu não faria de novo desse jeito, porque eu fiquei muito cansada. Foram quase 7 horas de transmissão, assim. Então, muito pesado. Mas o outro Sextou nas Artes, que vai acontecer agora, a partir de setembro. Então, eu estou marcando agora, são 5 encontros diferentes, né? 5 dias, vai ficar mais leve também, agora com bolsistas, né? Então, é um outro formato. Mas esse frescor aí do primeiro Sextou é que ficou bem forte, assim, para mim, e os alunos gostaram muito. E foi muito legal ver os nossos colegas técnicos sob uma outra perspectiva, né? Então, o rapaz ali que estava no saxofone, ele era nosso registro acadêmico. Então, foi muito legal, assim, ver a outra parte do Cássio, né? E que talvez seja mais ele do que o registro acadêmico, né? Foi isso, gente. Então, passamos agora para esses últimos minutos, para a gente conversar um pouquinho, né? Uma das coisas que eu anotei aqui, o microfone fica aberto também para quem quiser colocar. Acho que a gente já está praticamente finalizando a sala, né? Mas como as artes, elas entram nessa questão da extensão, né? As artes, elas estão no currículo, porque é lei, a gente precisa ocupar esses espaços, mas a nossa natureza é extensionista, né, gente? A natureza das artes de recolher, né? De acolher. Fala, Agnes. A minha curiosidade, que eu não sei se eu não prestei atenção, mas vocês têm as artes, as diferentes linguagens no currículo de vocês, ou é somente extensionista? No IFSC, a maioria dos campos só tem um professor de arte, na sua maioria são de visuais. O único campus que tem 3 linguagens é o de Florianópolis, que é o mais antigo, que tem 100 e poucos anos, e lá ainda falta dança, né? Dança a gente só tem em um campus, daí é uma professora, porque é um campus que tem um viés turístico. Então, lá, ela entrou na área técnica, a dança. E a Esther, tu consegues abranger a música, Esther, ou tem que entrar na polivalência? Eu entro na polivalência, mas assim, eu percebo que, claro que a gente puxa a sardinha para o nosso lado, né? E eu percebo que também no livro didático que o campus adotou na época, que nós temos lá um livro didático de artes, no livro próprio já tem muito mais assuntos de música do que de outras áreas. E então, assim, o único problema maior meu é o espaço, porque eu com 40 alunos na sala, eu não tenho um laboratório para mim. Então, às vezes, eu quero fazer barulhinho bom, e aí eu tenho que ir para a quadra de esporte,
para a área externa, e lá na frente da biblioteca, que tem um espaço do bloco administrativo. Então, as pessoas me veem pelo campus, né? Porque às vezes eu quero fazer coisas corporais, percussão corporal, mexer com instrumentos, e aí dentro da sala, com aquelas paredes que são móveis, que passa todo o som, não é possível. Então, assim, eu tenho o uso do laboratório interdisciplinar, mas eu só posso usar à tarde. Então, no contraturno, quando eu uso para o meu projeto. E a sala de música é um depósito, que é uma salinha que eu conquistei para pôr as percussões, bateria, tudo que faz muito mais barulho, que fica anexo com a quadra de esporte. Então, quando tem jogo lá, também faz barulhão, não consigo dar aula ali. É bem complicado essa questão. Então, assim, ontem eu fui no campus para medir uma parede, porque parece que com a construção do refeitório, a sala que os alunos usavam para geladeira comunitária, para esquentar a sua marmita, vai ficar para mim. Aí me perguntaram, né, se eu quero armários. Eu falei, eu não quero nada lá dentro, eu quero uma sala vazia, que eu possa trabalhar movimentação, se eu precisar sento no chão, enfim, eu só quero uma sala vazia para mim, porque uma sala cheia de carteiras, né, é complicado. Então, é isso que eu tenho no momento. Mas eu só tenho aula no primeiro e segundo ano. No primeiro ano são 2 aulas e no primeiro uma aula só. No Campus Caçador, quando eu cheguei em 2016, só tinha no primeiro ano 80 horas. E aí a gente conseguiu... Aí teve uma movimentação, assim, dos colegas, e eu joguei, assim, 160 horas. Joguei. E aí outras disciplinas também estavam aumentando, então eu sei que a minha passou. Então agora eu tenho 160 horas, 80 em cada turma, né? Em cada ano. No terceiro não tenho. Então, eu não sei se eu consigo expandir para o terceiro, porque já foi bem difícil, assim, porque daí para eu entrar, física teve que diminuir, você sabe como é que é, né? Porque física eles têm muito conteúdo, então como é que pode, né? Eles não podem perder a aula. Química, né? Então, aí eu sei matemática. Sim, mas sabe que na matemática até que foi de boa, assim. O que eu senti mais resistência foi da física e da química. O pessoal foi bem, assim, duro, não queria. Filosofia também aumentou. Então, demos o golpe, digo assim, né? Então, hoje no IFSC, eu sou uma das que mais tem carga horária. Que a maioria é tudo, assim, 40 horas, 80... primeiro ano, né? E ninguém tem nos 3, ou nos 4, né? Porque aqui no IFSC a gente não tem integrado de 4 anos, são só de 3, né? Eu geralmente, para complementar minha carga horária, eu tenho o curso FIC. É a nossa luta, né? Agora a gente amanhã vai ter a plenária, esses estão convidados também, para participar, porque nós vamos falar sobre as diretrizes da EPT e como é que a arte se encaixa nisso, né? Então, e vai ser começado um documento a partir do Emparif Sul, e esse documento também vai ser criado nas outras regiões para que a gente tenha um posicionamento da área com relação ao que a gente tem sentido, né? Essa semana nós tivemos a escolha do livro didático, foi bem difícil, assim, porque o livro didático que chegou agora é tudo muito diluído, né? Assim, é muito... Se a gente antes lutava para não ter a polivalência, parece que agora a gente luta para existir, né, no currículo. É uma coisa, assim, um retrocesso esquisitíssimo, né? Fala, Kelvin. Agora, vocês têm que usar livro didático? Não. Porque... Porque eu não uso. Eu também não. Mas é que a gente tem que escolher. Quer dizer, se diz que é para escolher. Então, agora parece que você pode escolher não receber esse ano. Então, a gente acabou escolhendo aqui porque, assim, é melhor você ter o livro numa necessidade, como foi, por exemplo, o ano passado na pandemia, que era tudo assíncrono. Daí eu usei bastante o livro didático, porque era o que eles tinham em mãos em casa, né? Então, isso ajudou. Então, aqui no campus, a gente pensou assim, melhor pedir, receber e ter ali, se precisar estar ali, do que não pedir e passar a bola. Então, foi esse o nosso pensamento. Eu usei agora o livro didático agora,
para o pessoal que é do impresso, né? Que não tem internet, que não tem como acessar. Então, só que eu fiz um roteiro, né? Dentro do livro, eu faço o meu roteiro só de visuais daí. Porque eu também, assim, ó, meninas, eu não dou a linguagem que não é minha. Eu não dou, assim. E música não é qualquer um que dá, né, gente? Imagina. Não adianta. Você vê que eu entendo tudo de um instrumento musical. Não, e assim, eu não faço. Tinha até um grupo de teatro no campus quando eu cheguei, e assim, eu não quis assumir, deixei com o técnico que era responsável, falei, ó, posso te ajudar com cenografia e tal, mas assim, eu não dou teatro, porque eu quero que apareça a falta. Eu quero que apareça a falta, sabe? Enfim. São as discussões, né? Acho que também esse encontro serve para a gente se abraçar e entender que não sei se é bom ou não, mas não é pessoal, é da área, né? Essas questões de dificuldade. Desabafar um pouquinho e entender que, assim, ó, não é uma questão do meu diretor com a Patrícia. É uma cultura, né? Onde a arte é super bem valorizada para manter o aluno, né? O índice de evasão baixo, mas se a gente quiser também pisar um pouquinho fora desse cercadinho, já toma um corte, né? Kevin, você quer falar que a gente já passou o horário? Não, quero dar meu pitaco enquanto aluno, né? Então fala, querido. Que, enquanto aluno e bolsista, estou há 2 anos só no Instituto Federal, eu percebo que o professor de artes ele vai além da questão institucional. A gente tem aquela questão humanitária com o professor de artes. É provavelmente o professor que o aluno mais se sente próximo de chegar e conversar e falar quando tem algum problema. E eu gostaria de saber se provavelmente essa questão humanitária que o professor de artes também desenvolve, que faz ele não ter tanto respeito enquanto instituição, que faz ele ser desvalorizado dentro de um currículo, que faz ele ser desvalorizado dentro de um certificado, dentro de um boletim, porque a arte, como a professora Patrícia mesmo disse, é sempre vista como para manter o aluno dentro da instituição, e não como para formar o aluno enquanto artista. O que vocês já acham, colegas? Mas a nossa função não é formar artistas, né? Profissionais do instrumento, ou da voz, ou do teatro, da dança, ou das visuais. Nossa proposta aqui é essa humanização mesmo, é abrir os horizontes, é entender a si próprio, o mundo, né? Então, eu acho que essa é a função maior da arte dentro do ambiente escolar, né? E assim, a gente percebe que esse ambiente... Criatividade. Isso, a criatividade, atenção, concentração. Por exemplo, a Maria Clara, que esteve aqui apresentando, ela tinha um problema muito sério, ela não gostava da própria voz, porque ela sofria bullying por causa da voz dela. E a partir do momento que ela participou das aulas de teoria e percepção musical, que eu falei do timbre da voz de cada um e tudo mais, ela passou a se aceitar, né, a questão da voz. Né? Então, assim, é tudo uma questão de você abrir esses horizontes para o aluno, né? E ela também passou por depressão, e a arte ajudou demais. Então, assim, tem todo esse lado que, para nós, é muito mais importante do que um concertista, né? Um instrumentista, numa técnica apurada, enfim. Eu acho que é uma questão cultural também mesmo, diria né? assim, Kevin, a tua colocação é super importante. Eu te diria assim, eu me sinto muito respeitada no meu campus, né, frente aos outros colegas. Mas, quando nós discutimos a revisão curricular, ninguém quer abrir mão de um horário para abrir mais dar espaço para as artes estarem em todos os anos, né? Então, esse respeito às vezes é relativo, né? E isso me questiono. Todo mundo, enfim, reconhece o que se faz, o quão importante é, mas na hora de oficializar isso, que isso seja importante dentro do currículo do ensino, né, aí a luta fica muito voraz, né. O meu espaço, eu consegui, uma professora de biologia abriu mão de um dos horários dela, né, ela tinha 2
2 períodos, ela abriu mão por um período. No segundo ano, que nós estamos fazendo essa revisão, eu consegui, o colega das artes visuais tinha 2 períodos no terceiro ano, então ele abriu mão para a gente ter mais um período da música no segundo ano, e ele ficar com um no terceiro e um no quarto, né? Mas, assim, nós temos 500 horários de matemática, 500 de informática, e o pessoal não consegue se dar, ver que a matemática é importante, vai fluir. Vamos dizer, eles têm 6 a 8 períodos por semana, né? Que, de repente, ela pode fluir muito mais o aluno tendo um período de artes no qual ele vai criar, ele vai fazer releituras, né? Então, aí nossos colegas são muito duros. É uma questão cultural muito arraigada também. A gente tem que lembrar também que os nossos colegas da nossa idade tiveram aquela aula de arte do livre fazer. Então, assim, nós que somos professores de arte, nós somos privilegiados porque a gente entendeu que a arte mudou completamente, inclusive a maneira de ensino, né? Nas artes visuais, por exemplo, a gente tem a questão da cultura visual. E a cultura visual, ela ler o texto não verbal, que hoje é muito importante, inclusive, para a leitura de gráficos, de geografia, de gráficos de física. Isso é leitura de imagem. Ó, nenenzinho. Que amor. Então, é muito interessante a gente ver. A música é super matemática, né? É super lógica. O compasso, a contagem, né? Então, é uma visão muito fechadinha ainda. Mas porque também não tiveram o privilégio de estudar artes, né? Então, eu tenho uma certa paciência, que vai até um limite, tá? Porque depois, quando eu sinto, assim, que é maldade, eu já vou também para cima. Mas eu tenho uma certa paciência com essas pessoas, porque são pessoas na minha idade, e que eu fazia cartãozinho decorativo para Dia dos Pais, em aula de arte. Eu fazia bandeirinha de festa junina, de jornal, para aula de artes, né? Então, é isso, é questão cultural e que a gente vai avançando aos pouquinhos, por isso que é tão importante esses encontros, para que a gente se fortaleça, para que a gente escute uns aos outros, para que a gente não caia também numa depressão profissional, de achar que a gente é sabe, assim, o cachorro que vai ser chutado, porque todos os professores de arte são chutados. Então, e quem vence, né? Quem consegue os espaços, quem consegue, como consegue? E como é que a gente vai transportar isso lá do campus da Esther para Caçador? Como é que eu vou fazer essa adaptação? Dá para fazer? Isso é sensacional, por isso que nós estamos aqui hoje. Isso é histórico e cultural. Sim. Por exemplo, assim, eu tinha uma sala que ficava no bloco administrativo. Daí eu coloquei todos os instrumentos lá, trabalhava o ensaio do coro lá, tudo beleza. De repente, o que aconteceu? Montaram um estúdio EAD. Aonde? Naquela sala. Aí eu fui para debaixo da escada, literalmente. Um biombinho que fica embaixo da escada, que não tem janela, sabe? Só tem uma portinha que você abre, daí a escada faz assim, você vai se abaixando para chegar até no finalzinho para guardar suas coisinhas. Eu fiquei por ali 3 anos guardando as minhas coisas, e quando eu tinha que dar aula, eu tinha que carregar 5 teclados, 10 violões, daí vai eu carregar, depois devolver lá no quartinho. Então, assim, quando eu falo que eu tenho que eu conquistei essa salinha lá na quadra de esporte, já foi um avanço. E agora eu não estou nem acreditando que eu fui no campus ontem medir essa parede para pôr o espelho. Então, assim, já tem 5 anos que eu estou lá, né? Porque quando sobra uma sala, vira laboratório de química. Quando sobra, vira laboratório de informática. Quando sobra uma sala, vira física, vira não sei o quê. E assim é todo lugar, gente. E estrategicamente, nós, professores de arte, não costumamos entrar em espaços de gestão, porque a gente está muito acostumado a fazer outras coisas mais divertidas e mais legais e mais que tenham mais sentido. E aí a gente entrasse numa gestão, num colegiado, num grupo de trabalho de infraestrutura é chatíssimo. A gente não quer. Mas você sabe que esse ano, agora nessa troca que teve, a área das humanidades tomou conta da gestão do campus. Ai, coisa boa. Então, assim, o diretor de ensino é de língua portuguesa, o diretor de
extensão e tal, diretor, esses 2 diretores que tem agora, esqueci, é de geografia e o coordenador de curso é de história, então assim, tá muito legal. A outra é de biologia, que está num outro cargo de gestão, a outra que está na gestão também Já é uma promessa. de coisa de matemática, então assim, eu vi que tomou conta. Acho que o pessoal da área técnica tá com os cabelos em pé. Fernanda, fala para a gente fechar a nossa sala, então. Sim, fazer um contraponto a vocês que estão... Só um pouquinho. Raquel? Raquelzinha, não mexe no vinho, tá? Ela tá mexendo nas garrafas. Ai, meu Deus. Como atrasou aqui, a minha ajudante já se foi. Agora perdão. O pai tá na reunião também. Ai, meu Deus. Mas pega ela no colinho aí, a gente aproveita. Vai gritar, eu não vou conseguir falar. Não, mas assim, contrapondo a realidade de vocês, que, né, são professoras, só vocês aí no campus, a gente no campus Porto Alegre tem 11 professores de música. Olha, né? que coisa malinha. Porque a gente tem um curso técnico em instrumento musical e da disciplina de artes no currículo, nós temos só no ProEja, e na verdade era uma professora de artes visuais que dava a disciplina. Agora ela está no doutorado, então da nossa área de música, o substituto foi de música e também daí assumiu essa parte. E a gente tem o nosso espaço também, a nossa escola de música. A gente tem salas separadas para nós num anexo ao prédio principal do campus Porto Alegre, né? Então, a gente tem esse espaço, claro, porque às vezes tem vários problemas no espaço, como não tem ventilação, não tem ar-condicionado, os instrumentos, a gente nem sempre tem condição de ter a manutenção frequente, então, eles acabam se deteriorando, e várias outras coisas, assim, menores, mas a gente já tem um caminho um pouquinho mais trilhado, talvez porque a gente tenha esse técnico, né, que exige mais professores, aí tem mais gente pensando a área. E a gente também está se infiltrando cada vez mais nas instâncias superiores, né, no campus, né, para também dar conta dessa necessidade da área de artes. E aí, nesse caso, você vê que importante que seria se vocês pudessem trocar, vocês duas, projetos de sala, para, de repente, colocar num plano anual de trabalho do campus. E aí, lutar por um pequeno orçamento que seja, para que a Esther consiga fazer uma adaptação do que a Fernanda tem lá. Então, por isso que eu falo assim, ó, essa troca é importante. Então, que bom que a Fernanda está mais à frente, porque ela pode puxar a Esther. Entende? Então, e de repente, assim, isolamento acústico, dá para fazer com caixa de ovo, mas qual a espuma que você usou? De repente tem no pregão. Nossa, esse é um problema que a gente tem lá. Entendeu? Tem isolamento, mas o que tem lá não isola nada. Daí a gente está em cima do estacionamento. A gente tem um estúdio mini, assim, de gravação para uso dos alunos, mas a gente tem um barulhão de uma grade do estacionamento que faz cartão. Cada vez que um carro passa. Então, para gravar, tem que claro. Isso não dá, né? Tem umas coisas para adaptar ainda, mas o espaço a gente já conseguiu e aos pouquinhos a gente vai... E é um coletivo, né? Agora a Esther já tem lá no e-mail dela o teu e-mail, por causa da sala aqui. Então, vocês já podem começar a se trocar. É isso que é o mais importante do nosso evento, sabe? É a reverberação a partir do evento. Depois a gente vai ter o AMPAIF maior, né? O nacional, mas acho que em novembro. E aí, quem sabe, né, a gente possa fazer uma troca aí de pregões, como descrever um isolamento acústico. Como é que é uma espuma de isolamento acústico? Qual é a empresa que faz? Joga lá no pregão do campus, né? Enfim. A gente fez já uma vaquinha para concerto de um piano, os pais do projeto de extensão ajudaram. Mas aí a gente tem várias coisas que precisam de periodicidade. Comprar corda de violão é uma coisa que, né, precisa sempre, e a gente dificilmente consegue. Agora, com o Pibex, que a gente tem lá, e o PAIEX, não sei se vocês têm essas, provavelmente tem também esses, né? Então, a gente está conseguindo algumas coisas. Ou mesmo trocar projeto de extensão. Tem um professor de matemática do meu campus que ele fez um projeto de laboratório de matemática para escolas municipais. Então, ele pegou um monte, assim, a tábua de madeira, tico-tico, ele constrói. Olha só, ele vai
faz prateleira, faz um monte, compra jogos, compra aquele material dourado. Aí naquela hora eu pensei, puxa vida, nunca pensei em fazer um projeto assim. Então, essa conversa aqui é legal. Mas, meninas, vamos então fechar. Até a Agnes caiu, tadinha. Mas, olha, amei a nossa mesa aqui, o nosso bate-papo, adorei os projetos de vocês. Eu acho que fantástico. Parabéns, né? Porque música na distância é mais difícil do que eu imaginava. Eu, na minha concepção de artes visuais, limitadíssima, e aí eu vejo, assim, como vocês foram guerreiras, né? E vitoriosas. Mas é isso, a gente insiste porque é arte. A gente não cai, não. Né? A gente enverga, mas não cai. Muito obrigada, então. Vamos encerrar a sala. Espero vocês, então, amanhã na plenária, se possível. Kevin, meu querido, muito obrigada, meu amor. Muito obrigada mesmo pela disposição. E te agradeço demais, tá? Um beijo grande, gurias. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado pela oportunidade. Tchau, querido. Ó, foi incrível. Show de bola, show de bola, show de bola. Essa nossa mesa foi a mais legal. Beijo, tchau. Até mais. Tchau.